As Ilhas Aleutianas situam-se na região costeira do Alasca. Todo ano, esses mares remotos ficam repletos de visitantes. Até onde a vista alcança, o oceano enegrece, cheio de aves marinhas. Estima-se a chegada de 10 milhões delas de uma só vez. E não são só aves. Milhões de baleias jubartes também vêm para cá. É um dos maiores adensamentos da natureza, mas ninguém ainda sabe ao certo onde e quando ele acontece. O povo local chama o evento de Magia Aleuta, e tal nome se espalhou como uma lenda. Dizem até que as mais raras aves marinhas se reúnem aqui também. Uma equipe de cientistas agora espera ver com seus próprios olhos e desvendar os segredos dessa magia aleuta. A Aleuta é uma cadeia de mais de 150 ilhas vulcânicas. Elas se espalham por mais de 2.000 quilômetros, desde o Alasca, chegando até a Rússia. Muitas das ilhas são cobertas de picos nevados que nunca degelam. Mesmo no auge do verão, a temperatura no topo é além de congelante. Ventos de força tempestuosa atingem as ilhas o ano todo. E a paisagem é tão inóspita como o clima. Torres imensas se estendem desde o imenso mar até bem alto no céu. Uma névoa densa cobre as ilhas e se dissipam mar afora. Mas apesar das condições sombrias, para alguns é o lugar ideal para se viver. É o caso do papagaio do mar, só encontrado nos mares do norte. O mês de junho é o início da temporada de acasalamento. Os pássaros sedutores testam suas compatibilidades com demonstrações vigorosas, batendo seus bicos. A linha costeira também está lotada. Uma grande colônia de focas peludas setentrionais briga por espaço. Um macho enorme se destaca da multidão ao proteger o seu harém. Solta no mar, uma família de baleias assassinas faz um patrulhamento. Um filhote agita sua cauda freneticamente contra a água. Sua mãe nunca está muito longe. Bem acima de suas cabeças, uma águia careca americana rastreia o mar em busca de comida. De difícil acesso, os rochedos marítimos formam um lugar perfeito para essas aves raras criarem seus filhotes. As ilhas são o lar de muitos animais, mas por uma breve temporada no verão, os mares ao redor ficam repletos de visitantes. Dizem que essas criaturas chegam num volume tão grande que elas se alongam muito mais do que a vista alcança.
O povo local chama isso de magia aleuta e é calcado em lendas. Os relatos de testemunhas são poucos e esparsos. Agora, um grupo de cientistas espera descobrir mais coisas e, com sorte, ver com seus próprios olhos a magia aleuta. Dutch Harbor, no Alasca, é o ponto de partida deles. Comida para um mês e mais de 1 tonelada de equipamentos é a carga que entra no navio. O planejamento está pronto. A expedição começará em breve. A equipe é da Universidade do Alasca. A única pista deles é um velho manuscrito. Este sugere que a magia aleuta ocorre em algum lugar ao redor de 5 estreitos entre as ilhas, mas exatamente onde, eles não sabem. E não há muito mais do que isso. Após 5 dias, eles chegam a um dos estreitos. E um membro da equipe avista uma coisa estranha. Um bolsão isolado de ondas brancas crestadas. De repente, a corrente se torna estranhamente violenta. Esse surgimento de ondas inusitado pode oferecer uma pista de onde a magia aleuta irá acontecer. Ricas em nutrientes, as correntes frias e quentes fluem para o norte e para o sul do arquipélago aleuta. Ao chegar no estreito, o mar se torna mais espremido e as correntes fluem com mais rapidez, causando as ondas. No final, as correntes opostas criam um vórtex. Elas sugam os nutrientes do fundo do mar e os levam até a superfície. A luz forte do sol, então, causa uma explosão de fitoplânctons, plantas microscópicas que estão na base da cadeia alimentar marinha. A equipe conseguiu desvendar uma pista importante. Essa área do mar indica a necessidade de mais investigações, mas ainda há uma espera longa. Uma semana depois, chega um bando de gaivotas. Ao brigarem por comida vinda do mar, a equipe começa a se perguntar se aquilo não pode ser o início da magia aleuta. De repente, o vento sopra e as gaivotas se dispersam. Uma tempestade raivosa toma conta do mar. As pancadas atingem 125 quilômetros por hora. Os ventos revolvem as ondas e soltam imensas borrifadas de água no ar. Alguns membros da equipe estão totalmente tomados pelo enjoo. O arquipélago aleuta é frequentemente atingido por tempestades. Graças, em parte, a essas condições que poucas pessoas já viram a magia aleuta. O jogo de espera continua. Demoram 5 dias para a tempestade aplacar e o enjoo passar. Tudo parece calmo, até que alguém da equipe avista algo. Uma ave marinha solitária.
Depois de 10 minutos, chegam outras. Depois de meia hora, o pequeno bando se torna imensurável. Os cientistas sabem que estão vendo algo especial. O barco deles é tragado e o número de aves só continua crescendo. Essas aves marinhas são bobos de cauda curta. Elas medem apenas 40 centímetros, mas o que lhes falta em tamanho compensam em número de indivíduos. Depois de 50 minutos, o número de aves atinge o seu pico. A superfície do mar fica negra quando um número inimaginável de bobos de cauda curta toma o oceano. Esses são os sons e as imagens da magia leuta que a equipe esperava encontrar. Aves marinhas estendem-se por todo o horizonte e além. Km² de oceano estão sobrecarregados por aproximadamente 10 milhões de aves. Algumas áreas do mar estão onduladas de branco. Elas são causadas quando as asas da ave batem na água na tentativa de decolarem. Uma vez no ar, alguns bobos de cauda curta sobrevoam o mar em círculos. Quando o número deles aumenta e todos se reúnem na mesma toada, cria-se um efeito do tipo de um redemoinho. E, repentinamente, mergulham na água para se alimentar. O mar está repleto de krill, um tipo de crustáceo. Eles têm o tamanho de um camarão e normalmente vivem em águas profundas. Mas ao chegarem na superfície, detonam um frenesi de alimentação em massa. As aves bobo foram desenhadas para mergulhar por comida. Seus bicos em forma de gancho prendem qualquer coisa que conseguirem apanhar. Mas os bobos de cauda curta não vivem aqui o ano todo. Eles viajaram 12 mil quilômetros desde as áreas de procriação nas ilhas que circundam a Tasmânia. Este atol desabitado no Pacífico é a casa de milhões de bobos de cauda curta. Eles procriam na chegada do verão, em novembro. Os adultos criam os filhotes em áreas verdes perto do mar, onde se torna difícil para os predadores localizá-los. Depois de achar um parceiro, eles cavam um buraco no chão e fazem um ninho. Os filhotes nascem no final de novembro. Os pais passam o semestre inteiro ocupados em criar os seus pequenos.
Quando o inverno se aproxima, tanto adultos como filhotes partem rumo ao norte para uma jornada épica. Os milhões que se adensam nas aleutas compõem 90% da população e são atraídos para cá devido às condições e às oportunidades excepcionais de alimentação. Esse mapa mostra a densidade do zooplâncton ao redor do mundo. O vermelho indica as maiores concentrações nos mares, perto das aleutas. Mas vamos voltar à equipe. Faz 1 hora que as aves chegaram. E aparece agora um novo grupo de comilões. São cardumes enormes de arenques do Pacífico. Eles ficam com a boca aberta enquanto nadam e filtram o plâncton da água que passa por suas guelras. E agora parece que os bobos de cauda curta também têm peixes em sua mira. Mas os arenques são grandes demais para eles comerem. Mas as aves tiram proveito dos peixes. Os arenques geralmente caçam os crios nas águas profundas. Aí, o crio vem para a superfície, onde os bobos de cauda curta o esperam. Esse comportamento de alimentação oportuna não era conhecido, nem mesmo pela equipe. Bandos imensos e cardumes famintos lotam o mar e o céu, enquanto os visitantes se alimentam à vontade. Um oceano que já foi tranquilo, agora é cenário de um dos maiores banquetes da natureza. A equipe assiste o espetáculo se desenrolar por 2 horas. E, sem aviso, o quadro muda. Como que programados, os bobos de cauda curta começam a partir. Os arenques desaparecem. O número de aves cai rapidamente. Apenas 3 horas depois do início da magia aleuta, é como se ela nunca tivesse existido. No mês de julho, o sol de verão ilumina as ilhas. Muitas flores aproveitam ao máximo o tempo suave e o desabrochar. Jatos de vapor sobem do solo profundo. Lavas quentes e geysers borbulhantes fazem parte das ilhas vulcânicas ativas. Uma das razões dos mares aqui serem tão ricos é por causa dos vulcões. Há uma riqueza mineral nas cinzas vulcânicas. Alguns minerais estão congelados nas geleiras. E depois se soltam durante o descongelamento do verão. O gelo derretido alimenta os rios que fluem em direção ao oceano. Torrentes de água rica em minerais nutrem o mar e sustentam um número incontável de vidas.
como uma colônia enorme de morsas como essas. Há rumores de que no verão o número de criaturas que visitam os mares aleutas é ainda maior. A equipe está curiosa para checar essa informação. O equipamento é todo colocado no barco e a pesquisa da equipe entra numa nova fase. Mais uma vez, a viagem deles é dificultada por uma tempestade. Apesar de atrasarem o progresso deles, as tempestades são importantes para criar as condições perfeitas para a magia aleuta. Os ventos fortes empurram uma massa de fitoplâncton para o mar aberto, onde os crios se reúnem para comê-los. Esses crios atraem milhões de aves, o maior número visto pela equipe. E, se os rumores estão certos, há mais indivíduos a caminho. A tempestade finalmente acaba. As névoas se dissipam por um mar tranquilo. A equipe tenta novamente. Eles seguem um curso pelo estreito onde viram os bobos de cauda curta pela primeira vez. Alguém da equipe avista as ondas brancas. Eles se perguntam se isso é um sinal de que as aves estão para voltar. Mas, em vez disso, são saudados por um visitante diferente. Uma baleia jubarte. E ela não está sozinha. A equipe quer se aproximar das baleias. Mas as jubartes parecem mais interessadas em se aproximar deles. Elas nadam lentamente em direção ao barco. Uma pessoa da equipe tranquilamente entra no mar e deixa que as gigantes venham até ele. Logo estão a poucos metros de distância. Com 15 metros de comprimento e pesando mais de 30 toneladas, as jubartes deixam o mergulhador e tudo mais no oceano menor. As baleias observam sem medo ou preocupação aparente, apenas curiosidade. Enquanto a água jorra ao redor delas, a equipe assiste maravilhada, enquanto mais jubartes se aproximam. Agora já são pelo menos 20 baleias perto do barco. Uma boca enorme, abrindo uma brecha, rompe a superfície. É hora de comer. Quando as jubartes precisam se alimentar, elas nadam com suas bocas abertas, bem abertas, e ingerem toneladas de água carregadas de crios e pequenas criaturas. Elas filtram a água de suas bocas através de placas especiais, chamadas barbatanas.
Krill, crustáceos e peixes apanhados pelos jubartes são engolidos por inteiro. Na média, uma baleia adulta consome até 2.500 quilos de plâncton e krill todo dia. As jubartes passam a maior parte do ano sozinhas, mas elas se reúnem para comer. Um banquete gigante começa quando mais baleias chegam. A visão de 4 jubartes na superfície para se alimentar ao mesmo tempo é algo que poucos já tiveram a sorte de ver. Um membro da equipe avista uma mãe e seu filhote. É a primeira vez que uma jovem baleia visita as aleutas. A casa delas está a 5.000 quilômetros, nos mares ao redor do México e do Havaí. Elas veem as aleutas após darem à luz e desmamarem seus filhotes. Este é o oceano tropical onde nascem muitas das jovens baleias. Criar filhotes requer esforço das mães. Baleias novas bebem até 500 litros de leite por dia. O bebê ainda não tem gordura corporal suficiente para enfrentar o frio. Assim, precisam ficar numa água mais quentinha. Mas em mares quentes, há pouca comida para os adultos. A mãe alimenta seu filhote por uns 5 meses, sem que ela mesma coma alguma coisa. Toda sua energia vem de suas reservas de gordura. Depois de desmamar, o filhote dobra de comprimento e fica 5 vezes mais pesado, enquanto a mãe perde cerca de 1/3 de seu peso corporal. A viagem de 5.000 quilômetros até os campos de alimentação das aleutas cobra uma taxa sobressalente. Não é de se surpreender que as baleias pareçam ansiosas para se alimentar assim que chegam. Mais de 10.000 jubartes se reúnem aqui. Isso representa 1/4 de sua população mundial. Duas horas depois da chegada da equipe, os bulbos de cauda curta também voltam. E a magia aleuta começa novamente. Agora, cerca de 500 jubartes se juntam à rixa. A primeira visão que os cientistas tiveram foi apenas uma prévia para o evento principal. Jubartes são famosas por suas canções assustadoras. Seus gritos excitados alcançam até as aves marinhas estridentes.
A equipe repara em um estranho padrão de comportamento que se estabelece entre as aves e as baleias. Quando as aves decolam, as baleias mergulham. De repente, as aves também mergulham e submergem. As jubartes enviam comida para os bobos de cauda curta. Quando as baleias querem se alimentar, elas nadam até a profundeza. Ao subirem, nadam em círculos, forçando o crio a ir para a superfície. Alimentar-se é ainda mais fácil para o bobo de cauda curta. Agora essas aves estão preguiçosas porque podem. Elas simplesmente apanham o que querem da superfície do mar. Uma bola enorme de crios é formada. Ela tem no mínimo 5 metros de largura. E quando as aves descobrem um banquete como esse, nem precisam mergulhar. Mas ainda precisam manter a guarda. É fácil apanhar carona nas costas de uma baleia que salta do mar. Ou pior, ser engolido inteiro quando uma dessas gigantes abre sua boca para comer. Este é o único lugar do mundo onde muitas aves e baleias se juntam em uma área relativamente pequena. Com todas essas criaturas nadando, mergulhando e se alimentando, as baixas são inevitáveis. O verão pode ser uma época de fartura também para os animais das ilhas. Uma águia careca americana circula seu reino e vasculha comida. O corpo de uma jubarte foi arrastado até a praia. As baleias, às vezes, perdem a direção enquanto caçam crios e nadam pelo raso. Para algumas, não há volta. Um urso marrom se une às aves famintas. Os ursos criam seus filhotes no verão. Logo, uma carcaça de baleia é um achado precioso. Os restos estão cheios de nutrientes, vitais para todos, especialmente para um urso com filhotes a alimentar. Os efeitos da magia leuta estendem-se do mar até a costa. Estamos agora no início de agosto. Notícias incríveis chegam de uma equipe de helicóptero do local. Foi avistado um outro imenso adensamento. A equipe corre para ver a cena. Dessa vez estão muito atrasados para ver grandes números. Só encontram dispersão.
Mas há uma outra surpresa escondida. A silhueta de uma gigante ave branca rompe a névoa. É um albatroz. Com abertura de asa de 2,5 metros, é a maior ave marinha do hemisfério norte. E também uma das mais raras. Os albatrozes correm perigo de extinção. A ave gigante viajou 5.000 quilômetros desde o Japão. Ela abocanha um pedaço de peixe do mar e come antes que ele seja roubado. Pedaços de peixes fazem parte da dieta do albatroz e este é um lugar perfeito para achá-los. O oceano é como uma sopa espessa de pedaços de peixes e de crios. Os albatrozes não mergulham, um pouco devido ao seu tamanho e também porque suas penas retêm muito ar. Depois, eles vêm banquetear logo após a magia aleuta. Comer é a parte fácil. Os problemas começam na hora de partir. Os albatrozes são tão pesados que só conseguem decolar com a ajuda de um vento muito, muito forte. Esse visitante agora não vai a lugar algum. A casa dessa ave é um atol remoto, a ilha Torishima, no Japão. Centenas de milhares de aves gigantes já viveram nessas ilhas japonesas, mas seu número despencou devido aos caçadores. Como não podem sair voando rapidamente, tornam-se uma presa fácil. Hoje, graças aos esforços de conservação, a população começa a crescer de novo. Quase 3.000 indivíduos foram contados em um estudo recente. Depois das aves da ilha Torishima criarem seus filhotes, pais e filhos partem para um longo voo rumo ao norte. Para os albatrozes, as ilhas aleutas formam um lugar de alimentação sem rival. De volta ao navio, o Dr. Robert Surian, especialista em aves marinhas, vê algo esquisito. Um albatroz jovem. Num primeiro momento, é apenas um entre muitos que estão atrás de restos. Mas, olhando mais atentamente, nota-se que há algo preso à sua perna. De volta a bordo, a chance de frisar o que foi filmado do pássaro causa uma grande surpresa. No jovem albatroz foi colocado um anel, onde se lê Y10. Y10 é algo relativo à celebridade. Ela é a primeira fêmea albatroz a ser marcada por humanos. O próprio Dr. Surian foi um membro do programa de acasalamento. Foi um encontro e uma sorte incríveis. Esse filme da Y10 foi feito há 3 anos, 7 semanas após ela ter nascido na ilha Torishima. Torishima é uma ilha vulcânica ativa.
Se houver uma erupção enquanto os filhotes são novos, os efeitos podem ser devastadores. Aves jovens têm pouca chance de escapar. Em 2008, iniciou-se um projeto no Instituto Yamashina para ornitologia, com especialistas vindos dos Estados Unidos. O plano deles era remover os filhotes para uma ilha não vulcânica e estabelecer lá um campo seguro de criação. Feita a remoção, os próprios humanos cuidariam deles. Y10 foi um dos primeiros filhotes a ser removido. Como todo filhote de albatroz, seus ossinhos eram fracos. Logo, ele foi tratado com muito cuidado. Uma caixa especial para transporte foi marcada com o nome dele, para que não se misturasse com outros filhotes. Chegou o dia para Y10 viajar para casa nova. Seu destino era a Ilha Muko, uma das ilhas de Ogasawara. Os albatrozes retornam ao lugar onde cresceram para procriar. Aves que cresceram na ilha Torishima visitam as aleutas e depois retornam a Torishima. A esperança era a de que, com a mudança para a ilha Muko, quando chegasse a hora delas estabelecerem as rotas migratórias, elas voltariam para essa ilha. Foi uma época animadora para a equipe. Ser designada para cuidar das pequenas aves. O Dr. Tomohiro Deguchi, que deu origem ao plano e que seria, de certo modo, o pai cuidador da Y10. Finalmente, as jovens aves foram conhecer a nova casa. Apesar da preocupação deles com o estresse causado pela mudança, a Y10 parecia ter se preservado bem. Foram desenhadas figuras de aves adultas para ajudar os filhotes a se estabelecerem, e parece que funcionou para a maioria deles. Mas, para outros, houve problemas. As primeiras gerações da Y10 não foram tranquilas. De todas as aves que foram realocadas, a Y10 era quem precisava de mais atenção. E alimentá-la se provou mais difícil do que com outras. A sua comida não se fixava por muito tempo. Mas, 2 meses depois, a maioria dos filhotes está forte e saudável. No meio de maio, os primeiros pássaros deixam a ilha. Um a um, eles partem para a grande jornada até as Ilhas Aleutas. Aninhada entre as figuras, a Y10 cresceu devagar, mas se tornou mais forte. Ela foi a penúltima ave a partir. Partiu, mas não foi esquecida.
2 anos mais tarde, a equipe está encantada de achá-la viva e bem. É a primeira vez que um albatroz identificado é visto nas Aleutas. Além de uma enorme surpresa, foi também um grande alívio. Um leve movimento de suas asas enormes revela as penas brancas da maturidade que se aproxima. De volta ao Instituto Yamashina, o Dr. Deguchi desfruta de paz ao ver que o filhote que ele cuidou e identificou está forte e saudável. A viagem da equipe para desvendar o mistério da magia aleuta rendeu muito mais do que o esperado. À sombra das ilhas vulcânicas, um padrão complexo de condições oceânicas se forma. As tempestades fazem parte delas, enquanto o vento e as ondas enriquecem e dão vida a essas águas. E os resultados são inacreditáveis. Um dos maiores adensamentos da natureza é um segredo raramente visto. E oferece um sentido de vida para algumas das mais raras aves marinhas. Em março de 2011, a Y10 voltou para casa na ilha Muko, na expectativa de criar seus próprios filhotes. Uma história de sucesso entre milhões. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esquecerá.